E hoje o tema é: será que eu tenho solução? Será que o meu caso, tem solução? E aí, você já se pegou pensando sobre isso, se questionando se você conseguiria superar a ansiedade? Você talvez já tenha se comparado com outras pessoas, pensando: poxa, tal pessoa conseguiu superar a ansiedade, será que eu consigo? Acho que comigo talvez não seja da mesma forma. E aí, já passou alguma coisa nesse sentido na sua cabeça? Olha, eu quero te dizer que eu não sei, não conheço você, não sei a sua particularidade, mas eu acredito muito que você consegue sim superar a ansiedade. Eu realmente acredito que o seu caso tenha solução. E por que eu acredito nisso, Eu acredito por dois motivos. O primeiro eu já até falei aqui em algumas lives, que é que realmente é possível, existem estudos que comprovam isso, que é possível transformar uma ansiedade patológica em uma ansiedade normal. Não é possível eliminar completamente a ansiedade da sua vida, mas é possível transformá-la em algo, em uma ansiedade que é normal, porque todos nós, sofremos com ansiedade em algum nível, em algum momento ou em alguns momentos da nossa vida. Então, sofrer com ansiedade até um certo nível é normal. Então, nós podemos pegar essa ansiedade que é patológica, que tem gerado sofrimento, e transformar em algo normal, aceitável, que não nos adoeça. Bom, esse é o primeiro motivo, pelo qual eu acredito que o seu caso tem sim solução. Agora, o segundo motivo, e é exatamente sobre esse motivo que eu quero aprofundar aqui hoje, é porque quando a gente fala em encontrar uma solução, será que o meu caso tem solução? Nós estamos falando, será que eu realmente consigo superar esse sofrimento, essa dor que eu tenho enfrentado? Será que eu realmente consigo superar a dor, o sofrimento que a ansiedade tem gerado em mim? Bom, sim, nesse sentido, no sentido de superar a dor e o sofrimento, eu realmente acredito que também seja possível. E como é que a gente pode fazer isso, Existem duas formas. Quando nós enfrentamos algum sofrimento, alguma dor, seja ansiedade ou seja qualquer outro, nós enfrentamos uma dor, nós temos duas opções possíveis: nos rendermos àquela dor, nos rendermos ao sofrimento, ou termos essa dor, esse sofrimento, como aliados na nossa vida. O que é isso, Jaqueline? Como assim ter o sofrimento, a dor como aliados? Como ter a ansiedade como aliados? Não estou entendendo. Bom, eu vou explicar para você. O que é ter a dor, o sofrimento como aliados? Isso significa que é preciso passar por um processo, Existe um processo onde nós conseguimos sim lidar com o sofrimento e com a dor de forma mais saudável, de forma que o sofrimento não nos adoeça, de forma que o sofrimento não gere ainda mais sofrimento. Porque quando nós nos rendemos ao sofrimento, o que acontece, o resultado final é justamente esse, Nós sofremos ainda mais. Então, de um sofrimento, quando nós nos rendemos a ele, esse sofrimento ele se torna maior, ele se multiplica, ele se expande, E além disso, esse sofrimento ainda pode nos adoecer. Isso se nós nos rendermos a ele. Agora, quando nós nos colocamos como aliados, desse sofrimento, dessa dor, ou seja, quando nós trazemos essa dor para o nosso lado, então nós conseguimos transformar a dor em algo produtivo.
Nós conseguimos fazer com que essa dor dê frutos. E como é isso? Primeiro, né? É preciso aceitar que nós estamos passando por essa dor, por esse sofrimento. Não adianta lutar contra, não adianta negar, não adianta fugir. É preciso aceitar. E aceitar não é se conformar. Aceitar é, ok, né? Estou passando por isso, não tem como fugir. Aliás, né, o sofrimento é muito democrático, porque ele chega para todos. Ele não escolhe, né, classe social, ele não escolhe religião, ele não escolhe absolutamente nada. O sofrimento, ele bate à porta de todos, né? E tudo bem, né? Porque o sofrimento, ele tem um aspecto que é produtivo, que é frutífero, né? E é justamente isso que eu estou falando. Quando nós aceitamos esse sofrimento, reconhecemos, ok, né? Existe essa realidade, esse sofrimento, essa dor, o que ela existe. E depois dessa aceitação, é preciso também se permitir sofrer. Muitas vezes nós, né, tentamos fugir desse sofrer, do sentir a dor, né? Porque, por exemplo, né, se sofremos com ansiedade, não tem, sabe, como florear isso ou imaginar que, ou tentar negar a ansiedade, tentar fingir que não existe, tentar camuflar ali as coisas, tentar se enganar. Não, o sofrimento está ali presente, é preciso se permitir sofrer. Por que se permitir sofrer? Porque é desagradável, não é bom. Quando a gente está sofrendo de ansiedade, né, tem a taquicardia, todos aqueles sintomas físicos, né, taquicardia, falta de ar, né, algumas pessoas sentem sensação de sufocamento, outras pessoas sentem enjoo, tem pessoas, né, que sentem dores no estômago, dores musculares, não conseguem dormir, preocupações exageradas, medo a todo instante, né, apreensão em relação ao futuro, pensamentos que não param. Gente, tudo isso gera sofrimento. Tudo isso, em algum nível, né, traz dor para nós. Então é preciso, né, aceitar e se permitir sofrer tudo isso, né? Permitir que esse sofrimento esteja presente. Mas esse sofrimento, ele não pode parar aí, ele não pode nos paralisar. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, ok, estão sofrendo, vou, né, me permitir sentir essa dor e fica sentindo essa dor eternamente, né? Essa dor se perdura por muito tempo e a pessoa às vezes acaba se acostumando com a dor, às vezes a pessoa acaba, né, se conformando com aquela situação. Quando nós nos permitimos sofrer, nós precisamos também saber que aquele sofrimento precisa ter limite. E o que significa ter limite? Significa que eu vou me entristecer, eu vou chorar, eu vou ficar mal, mas eu vou também pegar aquilo tudo e vou tomar uma decisão com esse sofrimento. Eu vou decidir transformar essa dor em algo produtivo. Eu vou transformar essa dor e esse sofrimento, né, em aprendizado, em amadurecimento, e, quem sabe, até em alegria, né? Por que não? Como a gente pode fazer isso, né? Como transformar a dor em amadurecimento, em aprendizado, né? Como passar por um sofrimento de forma leve, mesmo sofrendo, porque o sofrimento vai estar presente. Como fazer isso? Primeiro, né? Você precisa permitir que essa dor te ensine algo. Se você hoje sofre com ansiedade, existe toda uma história de vida, né? Existe toda uma história que aconteceu até aqui e que, de alguma forma, contribuiu para que você hoje sentisse ansiedade. Você não acordou, né, em um belo dia e, de repente, os sintomas apareceram. Não, né? Foram uma série de eventos, uma série de situações
que aconteceram desde a sua concepção e que foram formando dentro de você crenças a respeito de você mesma, crenças a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito do futuro. E muitas dessas crenças são saudáveis, são boas, né? E tá tudo bem. O problema são aquelas crenças que não são saudáveis, que são, né, nós chamamos de crenças disfuncionais. Elas não trazem benefício algum. E são essas crenças que acabam muitas vezes gerando ansiedade. Claro, existem fatores genéticos que podem contribuir, existem fatores ambientais. Às vezes você está aí passando por um momento de muito estresse, um momento, né, de apreensão por algum motivo, por alguma situação que você está vivendo no momento. Então, o que está acontecendo? O transformar essa dor em aprendizado é isso. Peraí, o que aconteceu, né, até aqui para que hoje eu sofresse com ansiedade? Eu preciso aprender com isso. Até mesmo, não só para superar a ansiedade, mas também para evitar que ela volte. Como transformar isso, por exemplo, em amadurecimento? Tudo que nós vivemos na nossa vida, como eu falei agora há pouco, traz de alguma forma um aprendizado. E quando nós aprendemos, né, tanto com os acertos como com os erros, nós amadurecemos. Esse aprendizado ele vai nos mostrar, bom, se eu continuar me culpando, por exemplo, se eu continuar sendo muito dura comigo, exigindo demais de mim mesma, isso pode acabar gerando uma ansiedade nova, porque isso aconteceu. Sabe aquele aprendizado que eu falei? Então, eu aprendi que pensar dessa forma, acreditar nestas coisas, isso faz com que eu me sinta ansiosa. Então, eu preciso mudar isso. E quando a gente faz essa mudança, a gente amadurece. O que mais, né? Faz com que a gente amadureça nesse processo. Quando eu sei o que me causou tudo isso, né? As causas, os fatores que influenciaram na ansiedade, consigo modificar, isso consolida uma experiência de vida que eu vou carregar para a vida toda e que eu vou poder contribuir com outras pessoas. Esse amadurecimento, ele vai trazer frutos, claro, pessoalmente, para a sua vida pessoal, para a sua intimidade com você mesma, mas também vai trazer frutos no seu relacionamento. Então vai trazer amadurecimento nos seus relacionamentos com o marido, com os filhos. Sua forma de ver o outro, sua forma de ver a sua família vai ser completamente diferente. Sua forma de encarar o seu trabalho vai ser completamente diferente. E aí sim, vem aqueles outros pontos que eu falei. A gente consegue viver com leveza mesmo nessas situações. Mesmo em situações de conflito, em situações de sofrimento. Nós conseguimos viver até mesmo felizes, mesmo com sofrimento. Sabe, pode parecer que uma coisa não combina com a outra, que são conflitantes, mas na verdade, assim, esse viver essa leveza mesmo diante desses problemas, traz uma satisfação interior. Por quê? É você aprender a colocar limites no seu sofrimento, de forma que ele não te adoeça, que ele não atinja a sua vida, que ele não te paralise. É conseguir, mesmo sofrendo, conseguir continuar dando passos sem adoecer, né? Então é possível isso através da aceitação, através de se permitir, né, sofrer o que você está sofrendo e depois aprender com tudo isso e amadurecer, consolidar esse aprendizado e se tornar uma pessoa melhor. Como eu falei, o sofrimento, ele vem para todo mundo, ele é democrático. Agora, o que você escolhe fazer hoje com o seu sofrimento? Você quer se render? E aí sim, né, vem a resposta da nossa pergunta principal hoje. Será que o meu caso tem solução? Bom, se você escolher se render ao sofrimento, não, realmente ele não tem solução e essa dor vai te acompanhar, ela vai perdurar. Agora, se você escolher, né, se aliar
ter esse sofrimento como uma matéria-prima para a sua superação, para o seu crescimento pessoal, então sim, tem solução. E qual é a solução? Você pode superar completamente a ansiedade, como eu falei no início, modificar essa ansiedade, transformá-la de uma ansiedade patológica para uma ansiedade normal. Você pode, talvez, reduzir a ansiedade e ainda assim conseguir viver com ela, lidar com ela. E mais, né, essa prática, ela vai se expandir para todas as áreas da sua vida, para tantas outras experiências que possam vir, porque, como eu falei, o sofrimento vem. Ele vem na ansiedade, ele vem em um desemprego, na perda de alguém, ele vem. E aí, a gente vai passar a vida fugindo? Não. Precisamos fazer algo para que esse sofrimento tenha frutos, né? Dê frutos, que esse sofrimento não seja em vão. Já que é para sofrer, então vamos sofrer bem, né? Vamos sofrer e vamos aprender e vamos tirar algo de bom, vamos amadurecer. Esse sofrimento tem que trazer algo de positivo para a nossa vida, né? E aí eu compartilho, eu sei que não é fácil fazer, né, tudo isso, mas, por exemplo, recentemente, né, e quando eu falo recentemente, é de 2019, já compartilhei com vocês um pouco dessa história. Em 2019 eu estava grávida da minha terceira filha, fui demitida e em decorrência disso, algum tempo depois, eu comecei a desenvolver a ansiedade pela segunda vez. Da primeira vez eu não dei atenção, não cuidei direito e ela voltou. E aí, dessa segunda vez, tomei medicação, me senti melhor. Quando eu comecei a desmamar a medicação, a ansiedade voltou. E aí eu tomei essa decisão, ok, não é legal sofrer com tudo isso, mas eu tô sofrendo, preciso fazer algo. Então essa aceitação, ok, tá acontecendo. Não é negar, né, o seu sofrimento, não é negar o que você tá passando, ok, tá acontecendo. Não é legal, estou sofrendo, mas ok, e agora? O que eu faço com isso, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu, sendo psicóloga e hipnoterapeuta, eu conhecia técnicas que funcionavam para as minhas pacientes. Então eu sabia, né, técnicas que eu conseguia aplicar em mim mesma, sem necessariamente naquele momento fazer terapia. E aí é que eu faço um parênteses, fazer terapia é fundamental, sabe, para nossa saúde mental, é muito importante. Se você não está conseguindo lidar ali com as suas emoções, está sofrendo, tem algum, né, problema de saúde mental, o acompanhamento psicológico é muito importante, assim como o acompanhamento psiquiátrico. Mas naquele momento, o que estava acontecendo? Era início de pandemia, estava com 2 crianças pequenas em casa, então eu precisava fazer algo ali naquele tempo que eu tinha disponível. E o que foi esse algo? Eu coloquei em prática o que eu conhecia da terapia cognitivo-comportamental, eu coloquei em prática o que eu conhecia, o meu conhecimento em relação à hipnose, então eu fazia auto-hipnose. Então, né, conciliando tanto a auto-hipnose com a terapia cognitiva, eu consegui superar e estou bem, assim, a minha ansiedade é um nível normal e tá tudo bem. Então, eu escolhi pegar aquele sofrimento e transformar em algo produtivo. Não vou me render a ele, mas eu vou pegar esse sofrimento e tirar algo produtivo. E qual foi o algo produtivo no final de tudo, né? Colocando tudo isso em prática, eu consegui superar a ansiedade. E além disso, eu desenvolvi também um programa para superação da ansiedade. Estamos agora na 2ª turma já do programa Menos Ansiedade, Mais Vida. E é um programa de psicoeducação, onde você aprende essas técnicas, tanto da terapia cognitivo-comportamental como da hipnose, para a superação da ansiedade. O que não dá, sabe, gente, existem muitos recursos hoje, ainda mais com a internet, né?
existem muitas facilidades para a gente se cuidar, para a gente cuidar da nossa saúde mental. Não temos mais argumentos, sabe, para não nos cuidarmos. É importante, sabe? Se você me acompanha, provavelmente é porque você sofre com ansiedade. Então eu te pergunto, o que você tem feito para se cuidar? Repito, né, hoje com a internet, com tantas facilidades, apesar, né, do aspecto negativo da pandemia, né, vieram coisas boas de tudo isso. Então, tanto a terapia hoje pode ser feita online, existem diversos cursos, né, que auxiliam no tratamento, na superação da ansiedade, e esse programa que eu estou te falando, o programa Menos Ansiedade Mais Vida, é um deles. É um programa de psicoeducação com técnicas confiáveis, cientificamente comprovadas, que me ajudaram já outras pessoas, né? Existe uma pesquisa de Harvard mostrando, né, a eficácia da junção da terapia cognitivo-comportamental com a hipnose no tratamento da superação de transtorno de ansiedade generalizada. Então, sim, dá certo. Agora, qual a sua escolha diante de tudo isso? É preciso tomar as rédeas. Ok, vamos sofrer, aceitamos, né, que estamos nesse estado, nessa condição da ansiedade. É sofrido, é difícil, mas agora vamos lá, vamos fazer algo com isso, vamos modificar essa situação, né, fazer com que isso gere aprendizado, isso gere amadurecimento. No programa, inclusive, eu ensino a você identificar de forma particular como a ansiedade se manifesta em você. Não é algo genérico, né? Você vai ter ferramentas para você conseguir identificar como a ansiedade se manifesta em você. Você vai aprender a identificar essas crenças que eu falei, né? Que, né, estão por trás de tudo isso. Através da hipnose, tanto através da terapia cognitivo-comportamental como da hipnose, nós conseguimos trazer novo significado para essas crenças. E aí, ressignificando essas crenças, nós também estamos tratando e superando a ansiedade. Se a gente trata ali a causa, então tudo que vem depois é como uma carreirinha de dominó, né? A gente derrubou o primeiro, os outros caem. Né? Então, a gente precisa tratar esses aspectos, dar essa atenção, sabe, para a nossa saúde mental. Tudo isso é muito importante. Então, esse passo a passo, né, que eu falei aqui para vocês, fazendo um resumo aqui, essa aceitação como se dá, ok, né, eu estou com ansiedade, eu não vou fugir disso, eu não vou negar essa situação, ok, é sofrido, né, vão ter momentos onde você vai querer realmente ficar sozinho, vai chorar, né, vai lamentar, vai se revoltar talvez, e se permita e tá tudo bem, mas não pare aí. Pegue esse sofrimento e que ele seja uma matéria-prima, ok? O que eu posso aprender com esse sofrimento? O que eu posso aprender com tudo isso que eu vivi, né? Eu preciso aprender o que gerou? Eu preciso aprender, né, como superar tudo isso? O que eu preciso aprender de tudo isso para que essa ansiedade não se fortaleça, não cresça e não se torne algo maior? Então é isso, sabe? É esse último passo que faz toda a diferença. Então, se você não sabe como fazer isso, como transformar toda essa dor, todo esse sofrimento da ansiedade em matéria-prima, eu te convido a conhecer o programa Menos Ansiedade Mais Vida, porque nele eu te ajudo a transformar essa dor em matéria-prima. Até mesmo porque, olha só que interessante, na ansiedade, a gente tem uma percepção, e também eu já falei sobre isso em alguma outra live, nós temos uma percepção de vulnerabilidade distorcida, né? Nós nos percebemos incapazes de superar. Olha só, o tema principal, a pergunta principal aqui hoje é, né, será que o meu caso tem solução? Às vezes você tem a percepção de que não tem solução, que vai ser assim, você se conformou. Mas será que até mesmo essa reflexão não está sendo influenciada por essa percepção distorcida de vulnerabilidade?
Nessa percepção distorcida, a gente se sente incapaz de solucionar aquela questão que se apresenta e nós não conseguimos identificar pontos de apoio. O que são pontos de apoio, pontos de segurança? São pessoas que nos auxiliem, né, conhecimento, são portos seguros que no meio ali da tempestade a gente possa se segurar. E aqui hoje, claro, né, em todos os conteúdos eu procuro oferecer isso para vocês, né? Então aqui né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho apresentado para você alguns pontos de apoio. Nesse programa eu quero realmente te dar ali uma base, né, um arsenal, um manual de forças, de pontos de segurança para que você realmente supere. Eu acredito, né, eu já falei isso para vocês, eu realmente acredito que é possível superar a ansiedade. Além de ser uma crença minha, porque eu passei por esse processo, porque eu vejo isso com as clientes do curso, né, as pessoas que já passaram pelo curso e também com os meus pacientes. Eu sei disso porque a própria ciência mostra, né? Dá para transformar uma ansiedade patológica em uma ansiedade normal. Inclusive, é possível fazer isso através da psicoeducação, que é o que eu tenho apresentado para vocês no programa. Então, né, se você tem interesse, se você está passando por essa fase, né, onde você percebe a necessidade de um cuidado maior com a sua saúde, às vezes você sente algum medo, algum receio, né? Será que eu consigo fazer uma atividade assim que é online, um programa online? Será que vai dar certo para mim? Será que eu vou ter tempo? Enfim, você pode ter 1000 questionamentos. E aí eu te pergunto, o que está gerando esses questionamentos? Quais crenças estão por trás? O que eu sei é que na prática, né, existem números que comprovam isso. Na prática, sim, é possível. É possível transformar. Especialmente se o seu nível de ansiedade é um nível leve a moderado. Se o seu nível de ansiedade é um nível mais grave, o programa pode ajudar? Sem sombra de dúvidas. Porque o programa vai te dar uma série de ferramentas que você vai colocar em prática e que vão potencializar o seu tratamento. Então, talvez você já esteja fazendo um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico. Tudo isso que você vai aprender no programa vai potencializar ainda mais tudo o que está sendo trabalhado na sua terapia, no seu acompanhamento com o psiquiatra. Então, em qualquer dos cenários, esse programa pode te auxiliar e eu realmente quero te convidar a dar esse passo. Dar esse passo não por mim, mas por você. Não porque eu estou aqui vendendo, de forma alguma. Por você, sabe? Quando foi a última vez que você se colocou como prioridade? Quando foi a última vez que você, de fato, cuidou de si mesmo? O que mais vai precisar acontecer para que você, realmente agora eu preciso parar e fazer alguma coisa? Se nada acontecer, se você continuar fazendo tudo como você está fazendo hoje, como você vai estar no final do ano? Como estará a sua saúde emocional, sua saúde mental? Como você estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E mais, qual vai ser a sua situação no seu trabalho, por exemplo? Né, considerando a sua ansiedade da forma como está hoje, como pode chegar, né, sei lá, no final do ano, em 5, 10 anos. Como vão estar as relações dentro da sua casa, sua relação com os filhos, com o marido. Como é que vai estar tudo isso se você hoje não parar e olhar para dentro de você mesmo? Será que realmente não é hora de você fazer isso? Então pare, olhe para dentro de você e identifique o que você pode fazer hoje. O programa, sem sombra de dúvida, é um passo, é uma forma que você tem para começar esse autocuidado, começar a dar passos.
retomar a sua vida, ter mais leveza, né, nos seus relacionamentos, ter mais leveza no seu trabalho, ter mais leveza, né, com você mesmo.